Eu quero convidá-lo a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, e nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão bíblica, acompanhe comigo. Segundo Crônicas, capítulo 16, de 1 a 9. O texto sagrado diz: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas Asa edificou Geba e Mispa. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. E por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas, porque você confiou no Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto, você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Pai, nós oramos que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento, alcance o íntimo do nosso coração, que ela venha carregada, ó Deus, de revelação, de compreensão espiritual, de aplicação prática, agindo de forma sobrenatural pelo Teu Espírito e cumprindo o propósito pelo qual o Senhor a libera. Nós clamamos que de fato haja dentro de cada um de nós aquela capacidade de percepção e análise que vai além daquilo que possa ser classificado como meramente natural. E desde já nós te damos glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como nosso ponto de partida e fazer isso usando a lente, o prisma que o Novo Testamento nos dá para a leitura de episódios do Antigo Testamento como esse. Romanos capítulo 15, verso 4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, inclusive essa porção das Escrituras. Em 1 Coríntios 10, 11, Paulo falando da história dos israelitas registradas no Antigo Testamento, ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. E quando diz para nosso exemplo, não importa se são bons exemplos ou maus exemplos, mas a Bíblia diz para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então aqui nós temos mais do que um registro histórico sobre um episódio na vida de um dos reis de Judá. Nós temos mais do que uma menção de um evento cronológico na história de um povo. Nós temos uma lição a ser aprendida. Ou, considerando o quão viva a palavra de Deus é, lições que podem ser extraídas de um mesmo texto, uma vez que a palavra de Deus, ela é o que nós podemos classificar aqui de inesgotável. Mas eu quero chamar a sua atenção para um elemento que eu diria ser o cerne, o centro da mensagem de hoje. A Bíblia nos mostra que o rei Asa foi confrontado por um profeta, chamado de vidente, porque os profetas tinham visões. Essa era a maneira como Deus falava com eles. Números 12, 6, o próprio Deus diz assim: se há profeta no meio de vocês, eu me revelo a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Então esse homem, Anani, vem confrontar o rei Asa, dizendo: olha, lá atrás, quando você confiou no Senhor, você viu uma intervenção, mas agora, por que é que você escolheu confiar no rei da Síria em vez de confiar em Deus? Ele não apenas o questiona pela escolha feita, ele anuncia quais seriam as consequências e uma distinção que eu e você podemos fazer, olhando para a vida do rei Asa, é que
É diferente você olhar para alguém que nunca confiou em Deus, e ele nunca teve experiência nenhuma com a fé. A outra é você olhar para alguém que confiou, viu resultados concretos, inquestionáveis, e agora deixa de confiar em Deus. E basicamente essa é a essência da história aqui narrada, e eu e você, de fato, precisamos atentar para isso. O versículo 7 que lemos tem o confronto. Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Lá atrás, no verso 8, quando ele menciona o episódio, que depois nós vamos olhar com um pouquinho mais de detalhes, a menção dita é porque você confiou no Senhor. Então, basicamente o questionamento era, você já confiou, você já viu os resultados disso, por que é que deixou de confiar? O tema da minha mensagem hoje é não perca a confiança. E se não for pedir muito de você, eu gostaria que você falasse isso para 1 ou 2 vizinhos aí ao lado, de preferência 2, para não parecer que você está fazendo acepção de pessoas. Fala para ele, não perca a confiança. Mesmo se você não conhece, sorri, faz cara de paisagem, fala aí para o outro, não perca a confiança. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa mensagem bíblica, eu quero começar, em primeiro lugar, construindo o pano de fundo, o que eu vou chamar aqui de o histórico de Asa. Nos dias de Roboão, que era filho de Salomão, portanto neto de Davi, nós temos o início de uma nova fase na narrativa da história dos descendentes de Israel, que é o período chamado ou classificado como reino dividido. Apenas 2 tribos ficam debaixo do governo da linhagem de Davi, que é a tribo de Judá, a qual o próprio Davi pertencia, e Benjamim, os seus vizinhos mais próximos. As outras 10 tribos, das 12 que compunham a nação de Israel, elas se dividem, elas se unem e elas formam um novo reino. Passa a ser chamado de o reino de Israel, né? Reino de Judá e reino de Israel. O que antes era só Israel, agora se subdivide em 2, né? Muitas vezes a maneira de se referir ao reino de Israel, aquele que tinha o maior volume de tribos, era o reino do norte. E a forma de se referir a Judá, o reino do sul. Se a partir desse momento na narrativa bíblica você não atentar para isso, muitas vezes você pode confundir o que está acontecendo. Aqui nós temos um momento específico, onde a nação de Israel, das 10 tribos, está em guerra com a nação de Judá, as outras 2 tribos. O que antes era um só povo, agora um reino dividido, eles estão em guerra. Isso acontece durante o governo, durante o reinado de Asa, que toma uma decisão. Eu preciso resolver o meu problema. E na perspectiva humana, nós podemos dizer que ele foi de um poder de gestão incrível, de uma sabedoria fantástica, porque ele simplesmente levanta todo o fundo, usando os recursos não só do palácio, mas os tesouros que estavam na casa de Deus, normalmente tesouros que reis anteriores haviam conquistado em batalhas e haviam dedicado e consagrado ao Senhor. E ele manda tudo isso como uma oferta, como um pagamento a Ben-Hadad, rei da Síria, dizendo, rompa a sua aliança com o rei de Israel, alie-se a mim e una-se a mim contra ele. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. O rei de Israel, de repente, precisa avaliar as coisas e diz, uma coisa é guerrear com o povo, outra é abrir 2 frentes de batalha ao mesmo tempo, alguém que está ao sul e outro inimigo que está ao norte de mim, e ele simplesmente desiste da empreitada. Apesar do prejuízo financeiro que o rei de Judá, o rei Asa tem, a Bíblia diz que de alguma forma ele consegue pegar todo o material que o rei de Israel estava usando para sitiar suas cidades, edificar, existe uma espécie de compensação, e de repente, o que eu e você podemos olhar e dizer, houve paz, deixou-se de ter guerra, e aparentemente o problema está resolvido. No entanto, quando o profeta Anani chega, ele simplesmente anuncia não apenas a falta de confiança de Asa, mas ele diz, desde agora em diante, haverá guerras contra você. E para que você entenda essa declaração, não dá para deixar de considerar tudo o que acontece na vida do rei Asa. Ele assume o seu trono, né, o reinado, o governo, e a Bíblia nos mostra, daqui a pouco a gente pode olhar para isso com um pouquinho mais de detalhes, que ele fica praticamente uma década em paz, sem ter nenhum problema. Então, de uma hora para outra surge uma grande ameaça, e essa ameaça que é mencionada no versículo 8 de 2 Crônicas 16, ela está bem descrita em 2 Crônicas capítulo 14, dos versículos 9 até o 13. Se você puder, acompanhe comigo. 2 Crônicas 14, de 9 a 13.
A Bíblia faz menção dessa batalha contra os etíopes, no verso 8 do capítulo 16, mas aqui nós temos os detalhes. Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Então o texto diz: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerá, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos. Bom, a ênfase, como vimos, dada lá no capítulo 16, é de que Asa confiou no Senhor. E aqui no verso 11, nós temos a declaração, no verso 11 do capítulo 14, dele declarando: ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele simplesmente está diante de uma batalha que humanamente, naturalmente é impossível. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, seu Deus. Não é apenas o Deus da nação, era o Deus pessoal de Asa, aquele com o qual ele tinha um relacionamento pessoal. E ele declara: não há ninguém que possa interferir numa batalha entre o poderoso, e ele está classificando os etíopes com esse adjetivo, o exército poderoso, e o fraco. E aqui a classificação para o seu próprio exército é a do fraco. Mas ele diz: ajuda-nos, Senhor, porque nós confiamos em ti. Eu acho interessante que ele também termina dizendo: porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Em outras palavras, nós não estamos vindo batalhar na força do braço, da carne. Nós não estamos olhando para nenhuma possibilidade humana, terrena ou natural. Nós estamos usando o seu nome e a confiança no Senhor. Isso me lembra Davi quando vai ao encontro de Golias. Enquanto os homens de batalha experientes do exército de Israel, nenhum deles tinha coragem de enfrentar Golias. Nem Saul, rei, que era o maior, falando em termos de estatura, ainda que menor que Golias, aquele que talvez humanamente tivesse uma possibilidade de se sair melhor naquele tipo de combate corporal. Enquanto ninguém queria, Davi simplesmente surge e diz: eu vou enfrentar. A turma olha para ele e diz: você não tem experiência de guerra. Tentaram oferecer uma armadura e diz: esse negócio não funciona, eu não estou habituado. Mas Davi diz: assim como Deus já me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar do gigante. Interessante quando ele fala que Deus o livrou do urso e do leão, ele não está dizendo que ele fugiu do urso e do leão, e que precisou, como livramento divino, achar um lugar escondido, apertado, onde as feras não entrassem. Ele vai descrever uma história onde ele partiu para cima do urso e do leão. Ele vai descrever como, na condição de pastor, ele foi arrancar a ovelha da boca dos predadores, e ele menciona, num desses casos, agarrando o bicho pela barba para matá-lo. Ele parte para cima e ele diz: quer saber, não vai ser diferente com Golias. Não só Deus vai me entregar, mas eu vou para cima. E ele vai enfrentar o homem. E quando o Golias está vindo na sua direção e diz: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Mas Davi diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaote, o Senhor da guerra. Davi não diz: eu vou contra você com uma funda, ainda que ele tivesse em posse de uma. Ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E sabe, eu e você precisamos entender isso. Aliás, eu não gosto quando a turma conta a história de Davi e diz: derrubou o gigante com estilingue. Eu digo: gente, chamar aquele negócio de estilingue é desmerecer. A funda também era usada na guerra. A capacidade que aquilo tinha de dar pressão, velocidade e até precisão no lançamento da pedra era algo impressionante. Mas Davi está dizendo: a força do golpe, a precisão do golpe não será habilidade que eu desenvolvi, ela será uma intervenção divina. E esse tipo de linguagem revela o que é fé e confiança. E a Bíblia nos mostra que Asa está tratando Deus como seu Deus, está declarando confiança, e o relato bíblico é de que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá. A Bíblia volta a dizer: eles foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Ou seja, o exército de Asa é apenas a ferramenta, é apenas um instrumento. Deus fez algo.
E o impacto dessa intervenção divina foi tão grande que a Bíblia nos mostra que durante 25 anos haveria novamente um período de paz. É muito importante que a gente consiga observar isso, porque lá na frente, quando o profeta Anani vem, ele diz para ele: você confiou em Deus e viu intervenção. E ele fala de um princípio, ele fala de uma lei que nós podemos chamar do efeito de causa e consequência. E diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Verso 9 de 2 Crônicas 16, o nosso texto. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que significa os olhos do Senhor passam por toda a terra? É uma linguagem figurada, alegórica, para dizer Deus está procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele. Traduzindo, gente que se entregue totalmente, que confie plenamente. Ele está dizendo, para com esses Deus vai se mostrar forte. Ou seja, não vai mostrar a sua força, o seu poder para todo mundo. E eu posso te garantir, isso é um princípio espiritual. E ainda hoje, a gente pode dizer que os olhos do Senhor estão sobre esse auditório, procurando onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Porque é para com esses que Deus mostra a sua força. Então nós temos declarações nesse texto inicial que lemos, de causa e consequência. Por exemplo, quando no verso 7 se fala de ter confiado no rei da Síria e não no Senhor, a mensagem de Anani é: por isso o rei da Síria, ou, leias, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que você arrumou um novo aliado para se livrar de um inimigo. Mas preste atenção, seu novo aliado futuramente será o seu inimigo. E o livramento que você teria o crédito de receber, tanto de um como de outro, se confiasse em mim, acabou de ir embora. Porque você escolheu fazer as coisas da sua forma, resolver você mesmo os seus problemas, e você perdeu completamente o crédito de um livramento que eu teria disponibilizado a você. No entanto, o confronto diz, lá atrás, porque você confiou no Senhor, Ele entregou os etíopes e os líbios nas suas mãos. Então, de novo, porque confiou, Deus deu o livramento. Porque não confiou, agora não terá o livramento. Nós vamos perceber que ao longo de toda a Escritura há uma ênfase na responsabilidade humana. Há uma ênfase na interação necessária entre o homem e Deus para que ele viva as ações e as intervenções do Senhor. E quando falamos de confiança, há sempre, ao introduzir o assunto da fé, da crença em Deus, da confiança, não importa o sinônimo que a gente use para classificar o assunto confiança que nós estamos falando, há sempre dois aspectos que precisam ser levados em questão. Um deles diz respeito àquilo que é eterno. A consumação plena da nossa salvação com resultados eternos. Então, em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz, a fim de que alcanceis, para que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu e você cremos, em essência, para a nossa plena e eterna salvação. Você pode dizer amém? Agora, isso não significa que a mesma fé que nos levará a resultados eternos, ao benefício dessa plena salvação, que ela não produza manifestações e intervenções de Deus aqui e agora, diante de necessidades que temos também nessa vida terrena. Quando você olha para as Escrituras, não dá para negar esse outro aspecto da fé. Então, em 1 de João, no capítulo 5, o apóstolo, ele declara que todo aquele que é nascido de Deus, isso deve incluir a mim e você, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele diz, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, enquanto caminhamos em direção à nossa plena e eterna salvação, nós teremos adversidades, nós enfrentaremos resistências, nós teremos problemas, chame do jeito que você quiser, e eles precisam ser vencidos nessa caminhada terrena, e a forma de vencê-los é usando a mesma fé que nos leva à salvação eterna. Então, particularmente, eu não gosto quando vejo determinadas igrejas e pregadores dando ênfase à fé, quase como se ela fosse só para melhorar a nossa vida terrena e não tivesse um impacto eterno. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Outra tradução diz os mais infelizes. Então nós não podemos apenas definir a fé como algo que resolve conflitos, adversidades momentâneas e nos esquecer daquilo que é eterno. Mas aí nós temos outro grupo, às vezes zeloso de não perder a essência da mensagem da fé e do seu objetivo de plena e eterna salvação. E eles parecem
também fazer uma outra dicotomia, uma outra divisão e sinalizar que a fé só vai ter resultado eterno e que não há intervenções a serem vividas agora. E a gente não pode olhar para isso e concordar e dizer que apenas a gente simplesmente se sujeita a tudo aquilo que se levantar, que não há como confiar em Deus para nenhuma intervenção aqui, porque nós só estamos esperando uma salvação eterna. Essa mensagem também não é bíblica. É lógico, se formos comparar os dois aspectos, aquilo que é eterno tem mais peso do que aquilo que é passageiro. O apóstolo Paulo ilustra isso escrevendo a Timóteo. Ele diz, o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele não está dizendo que o exercício não tinha proveito, mas ele diz tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Ele diz tem a promessa dessa vida e da que há de vir. Traduzindo, o exercício melhora a sua qualidade de vida aqui e só, não produz resultados eternos. A piedade abençoa você aqui e produz resultados eternos. Ele não está falando para escolher entre um e outro. Ele mostra que você pode usar os dois, mas obviamente ele está dizendo existe algo que tem um peso maior, porque suas consequências são eternas. Quando falamos desses dois aspectos da fé, nós não estamos falando de fés diferentes. É a mesma fé, no mesmo Deus, fundamentado na mesma palavra e promessas, e que tem áreas de atuação que são complementares, não são divergentes. Então eu e você, ao longo da caminhada, teremos adversidades, teremos circunstâncias difíceis, e precisamos aprender a confiar no Senhor se queremos ver o sobrenatural de Deus, se queremos ver manifestações do poder de Deus e suas intervenções milagrosas. Mas não podemos limitar a fé a isso e ignorar aquilo que é eterno. Mas considerar o que é eterno não precisa significar ignorar o mover de Deus enquanto caminhamos. Com essa visão clara de que a fé, a confiança é abrangente, eu e você precisamos entender o quê? Que a confiança, e essa é a história de Asa, a confiança pode ser perdida. E é algo que eu quero repetir aqui algumas vezes, pior do que nunca ter confiado em Deus. É ter confiado, ter visto o resultado, e de repente comprometer, perder essa confiança que já demonstrou ser funcional. Então, olhando para a vida de Asa, a gente percebe como ele começa. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 1, diz assim: Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Os primeiros 10 anos do reinado de Asa, tranquilidade, nenhuma guerra, nenhuma batalha. Então surge essa situação da qual nós já lemos, onde os etíopes se levantam com um exército que seria impossível de vencer, não houvesse aquela intervenção de Deus. Depois da vitória contra os etíopes, a Bíblia fala de mais 25 anos de paz. Segundo Crônicas 15, 19, diz, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Então, Asa assume o trono, 10 anos de paz. A batalha contra os etíopes com o livramento de Deus. E agora, isso significa que nós estamos no ano 10º. Até o ano 35º, nós temos 25 anos de paz. Ou seja, nos primeiros 35 anos do seu reinado, ele teve uma situação de guerra e ainda com intervenção de Deus. Agora surge o problema com Baasa, rei de Israel. E é nesse momento que surge o problema com Baasa, que nós vemos ele simplesmente não consultando a Deus, não buscando o Senhor, não orando, né? Ele simplesmente age como quem está comunicando a seguinte mensagem: eu me resolvo, eu me garanto, eu dou meus pulos, eu consigo sair dessa. Quase como quem diz para Deus, dessa vez eu não preciso de você. E é evidente que ele perdeu a sua confiança, em primeiro lugar, pela própria mensagem do profeta que está dizendo antes, você confiou e viu o livramento. Agora você escolheu não confiar e os resultados estão aí, porque só se vê a força e o poder de Deus quando o nosso coração é totalmente dele. Mas há outros relatos que mostram que esse homem perdeu a confiança. A gente leu do verso 1 ao 9 de 2 Crônicas 16, e o verso 10 nos mostra qual foi a atitude de Asa com o profeta Anani. A Bíblia diz, porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Então a questão não é ser confrontado. A questão é o que você faz
com o confronto. É lógico que esses monarcas soberanos, né, eles, pelo nível de poder que tinham, muitas vezes o ego se tornava um tanto quanto exacerbado. Mas você olha para Davi, por exemplo, depois de ter pecado, quando Natão visita e coloca o dedo na ferida, qual foi a reação de Davi? O Salmo 51, que Davi compõe como arrependimento do seu pecado. Ele declara a Deus: contra ti, e contra ti somente, eu pequei. O que nós vemos é um homem que se quebranta, é um homem que se arrepende, que vai trilhar um caminho de restauração. No entanto, a atitude de Asa não foi dizer: eu errei. A atitude de Asa é dizer ao profeta: eu não estou nem aí porque você está falando e eu vou te silenciar. E o colocou na prisão. É lógico que o problema dele não era com o mensageiro. O problema de Asa é com quem enviou o profeta, é com quem enviou o mensageiro. Mas toda a sua atitude mostra que realmente o coração dele havia se desconectado com Deus. E é um outro detalhe: na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo, aqueles a quem deveria servir. Alguns versículos à frente, 2 Crônicas 16, verso 12 e 13, mostram que até mesmo por ocasião da morte, poucos anos depois, essa foi a atitude dele. A Bíblia diz: no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Sabe, nós temos algo que precisa ser compreendido. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não creio que esse texto diga o que eu já vi alguns pregadores tentar fazê-lo dizer: que um crente não deveria buscar ajuda médica, porque isso significa incredulidade. A medicina é uma dádiva de Deus. A Bíblia faz menção, né, em Ezequiel 47, das folhas de uma árvore que seriam para remédio. Essa sabedoria e entendimento tem sido dada por Deus ao longo da história da humanidade e tem sido bem utilizado. Desde o entendimento do uso de alimentos, como, né, o uso das plantas, das ervas. Paulo se refere a Lucas, que era parte da sua equipe missionária, como sendo o médico amado. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo, que tinha um ministério de cura poderoso, ele dá orientações muito práticas. Ele diz, por exemplo, em 1 Timóteo 5, não beba apenas água por causa das frequentes enfermidades no seu estômago. Bebe um pouco de vinho. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo só para Timóteo: olha, você tem que só orar e aplicar fé. E eu, obviamente, não estou falando contra isso. Estou apenas deixando claro que a Bíblia não espiritualiza tudo. E há questões naturais com as quais eu e você teremos que lidar. Por exemplo, o Salmo 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não está dizendo que não pode ter sentinela. Deus não está dizendo que não deveríamos se preocupar com esse tipo de segurança. Ele apenas está dizendo que se nós confiarmos apenas na sentinela e não no que ele pode oferecer, nós teremos um problema, porque não teremos segurança completa. A mesma mensagem é dada por meio de Paulo na carta a Timóteo, quando no capítulo 6, dos versos 17 a 19, Paulo diz assim: exorta os ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas, mas em Deus. A questão não é que é errado você ter recursos. A questão não é que é errado você fazer um pé de meia, você ser previdente. A sabedoria divina nos mostra isso quando José, no Egito, diz para Faraó: aproveita os anos das vacas gordas de prosperidade, estoca, provisiona, para que você possa enfrentar o momento da necessidade. O problema é quando existe uma confiança que é depositada nas riquezas, em vez de ser depositada em Deus. Interessante que Paulo diz assim: não confie na instabilidade das riquezas. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo aquilo que você acha que é o seu pé de meia, aquilo que você se organizou a ponto de dizer dentro de você: eu me garanto. Você pode ser surpreendido, as circunstâncias podem mudar, a economia mundial pode virar da noite para o dia, e daqui a pouco você vai descobrir que isso não é tão estável quanto você achava que era. Então não tem nada de errado você tomar as suas providências. Errado é quando você confia nisso, a ponto de descartar a confiança em Deus. E a Bíblia diz que ele não recorreu ao Senhor, ele confia nos médicos. O problema é a confiança nos médicos, a ponto de ser para Deus: eu te descarto, eu não preciso de você, eu me garanto, eu tenho quem resolva o meu problema. E os médicos não conseguiram resolver o seu problema. Por outro lado, você vai ter reis como Ezequias, que os médicos não podiam resolver o seu problema. Ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama, e ele vê uma intervenção de Deus.
A questão é onde colocamos a nossa confiança. E o que me parece ficar muito claro nessa história é que esses aspectos da fé, seja se nós estamos falando do relacionamento pessoal com Deus, de fé para as circunstâncias, ou daquilo que diz respeito até mesmo à nossa salvação que é eterna, eles se mesclam de tal forma no uso da mesma fé, que muitas vezes nós não percebemos que ao estar abaixando a guarda para confiar em intervenções de Deus na vida terrena, nós podemos estar comprometendo todas as outras áreas onde a fé deveria estar agindo. E quando eu olho para a vida de Asa, obviamente fica claro, fica evidente para mim que a confiança, que a fé, ela pode ser perdida. Quando eu olho para o que aconteceu, eu não creio que o rei foi castigado, entre aspas, porque deixou de confiar em Deus. Então Deus, de uma forma birrenta, rancorosa, diz: agora você vai ver, agora eu vou para cima de você. Deus simplesmente diz: o exército da Síria escapou das suas mãos. O que você nem imagina, que é os problemas que você ainda terá, você acabou de jogar fora toda a provisão quando escolheu não confiar. Deus só pode agir nas nossas vidas através da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé, de que aquele que se aproxima de Deus deve crer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1 verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele está dizendo: Deus pode interferir em todas as suas necessidades enquanto você caminha nessa terra, oferecendo a você aquilo que você não tem. Mas no verso seguinte, o 6, ele diz: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele diz: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O assunto inicial é sabedoria. Ele diz: mas se não tiver fé, não só não recebe a sabedoria, como não se alcança coisa nenhuma. A fé é a única forma através da qual eu e você podemos receber de Deus, não apenas a salvação eterna, qualquer nível de intervenção. E o ponto é, a confiança pode ser minada com todos os resultados que ela poderia proporcionar se não tivesse sido perdida ou comprometida. Esse homem não foi castigado, ele simplesmente escolheu agir por conta própria. Ele disse para Deus, ainda que de uma forma não verbal, por meio das suas atitudes: eu não preciso do Senhor, eu me resolvo, eu me garanto. Então Deus olha para ele e diz: então você está por conta, ué. A pergunta prática, o questionamento prático a ser feito é: por que razão o rei deixou de confiar? O que aconteceu? A gente consegue ter uma leitura dessa autossuficiência, alguém que está dizendo para Deus: eu me garanto, eu resolvo meus problemas sem o Senhor. Mas como alguém que lá atrás está dizendo: nós não podemos sem o Senhor, está clamando, está crendo, está vendo aquilo que Deus pode fazer, chega a esse ponto? Obviamente nós não estamos falando de alguém que dormiu crendo e acordou descrendo. Nós temos um tempo de pelo menos 25 anos. Eu já questionei todo tipo de coisa aqui. Será que a falta de problemas, a ausência de guerras, de batalhas, de necessidade, fez com que os músculos da fé desse homem se atrofiassem em vez de se desenvolver? Tiago capítulo 1 verso 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passardes por várias provações, não só provações, mas várias. Quando você considera esses detalhes, a mensagem chega a ser quase assustadora, porque ter alegria na aprovação já não é fácil. Agora a Bíblia manda ter muita alegria em várias provações. Mas quando você olha o texto bíblico, você percebe a justificativa para que eu e você nos alegremos. Porque normalmente a nossa inclinação é olhar somente para o problema em si que nós estamos enfrentando como algo desconfortável. Mas o verso seguinte, o 3, diz: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ele está dizendo: enquanto você está pensando em evitar o desconforto de adversidades, você não percebe que poderia estar comprometendo o seu crescimento. Mas há muitas coisas que precisam ser consideradas. O ponto, enquanto nós vamos considerando algumas dessas coisas a ser avaliado, é que não só, como eu disse em segundo lugar, depois de avaliar o histórico de Asa, a confiança pode ser perdida, mas é o contraponto de que a confiança precisa ser preservada. Então ela pode ser perdida no sentido hipotético, potencial, probabilidade, mas ela deve ser preservada no sentido de um claro policiamento, e essa é uma advertência que a palavra de Deus faz para mim e para você. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: portanto,
não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Sabe que você poderia repetir esse versículo comigo? Mas antes de pedir para você repetir, já vou pedir, aumenta um pouquinho o volume, antes de você falar, para eu não ter que pedir 2 vezes. Vamos falar isso com vontade, tá bom? Diga comigo, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Só mais uma vez, não percam a confiança, porque ela tem grande recompensa. Agora, por que a Bíblia traria uma advertência? Não estamos falando de um caso único, exclusivo, nem isolado. Isso é recorrente nas Escrituras. Porque a Bíblia falaria sobre não perder a confiança se não fosse possível que isso acontecesse. É evidente que há um risco, que há uma probabilidade, mas eu e você somos responsabilizados a zelar para que isso não aconteça, a proteger a nossa fé e confiança de maneira a não perdê-la. Então o verso 36 a 39, nós lemos o 35 de Hebreus 10, segue dizendo, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. O que é perseverar? Eu fiz a vontade de Deus, eu já vi intervenções da parte de Deus, Asa também. Mas se não perseverar na mesma confiança, você pode não alcançar no final aquilo que Deus tem, ainda que tenha alcançado no início da jornada, no início da caminhada. O texto segue dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Uma referência a Abacuque 2,4. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Significa que alguém pode retroceder na fé? Claro que sim. Essa é a classificação, o adjetivo dado a quem perde a confiança. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. E o texto termina no 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Agora vamos pensar junto. Será que é possível que aquela mesma fé aplicada no mesmo Deus, seja para circunstâncias terrenas ou para o resultado eterno, mas é a mesma fé, aspectos diferentes. Será que é possível que ela seja comprometida num aspecto, sem que seja no outro? Será que nós vamos imaginar que perder a confiança é só um problema para não ver milagre aqui na terra, mas que isso jamais afetaria o curso da nossa salvação? Eu não posso aceitar isso. Porque o texto fala daqueles que retrocedem, e eles não retrocedem apenas na quantidade de intervenções divinas aqui na terra. A Bíblia diz que estão retrocedendo para a perdição. Mas quando você preserva a confiança para ela não ser perdida, isso garante o quê? A preservação da sua alma. Então é evidente que quando falamos de guardar fé e confiança, não é só para questões terrenas, é a mesma fé que deve nos levar para resultados eternos. E aí realmente me incomoda e me aborrece profundamente quando eu vejo pregadores, escolas teológicas, eu não estou colocando em xeque se são ou não são homem de Deus, se são ou não são abençoados, se são ou não ministérios úteis e importantes. Mas quando eu percebo que nessa área eles insistem em dizer não existe o menor risco de que alguém perca a salvação e oferecem um falso senso de segurança. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora a Bíblia diz que a fé pode ser perdida. Se a fé que me conduz à salvação, que ainda não está completa, a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação, para que alcanceis o objetivo final da fé, a salvação da vossa alma. Se ela não está completa e eu perco a fé que me leva a esse resultado, como é que o resultado está garantido sem a fé que me leva para lá? O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, que alguns vieram a naufragar na fé. Já usei esse exemplo aqui várias vezes e vou seguir insistindo na mesma metodologia de Paulo quando escreve aos Filipenses e diz, eu não me canso de repetir as mesmas coisas. O que é a ideia do naufrágio? Alguém entra numa embarcação, num navio atracado num porto para fazer uma jornada. Qual o propósito da jornada, da viagem? Levá-lo a um lugar, a um destino. Então lá o navio vai aportar e quando estiver atracado em segurança, aqueles que embarcaram descem no destino final. A Bíblia compara a nossa jornada rumo ao alvo. Aquilo que Paulo diz em Filipenses, né? Eu prossigo para o alvo. O que é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Compare isso com a jornada da fé. Mas o que era o naufrágio? Quando alguém nessa jornada, o navio ou a embarcação, naufragava, isso significava não apenas que a jornada não era completada, mas que as pessoas se perdiam no processo. Quando aplicamos isso à caminhada de fé, que conclusão chegamos? Paulo está dizendo de uma jornada interrompida de gente que se perdeu no processo e a gente simplesmente nega isso de forma deliberada.
O apóstolo Paulo, ele encerra a sua carreira dizendo: eu combati o bom combate, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Se a fé não pudesse ser perdida, não haveria motivo para ele levantar e orgulhosamente não no sentido mal, dizer: eu guardei, minha confiança nunca se perdeu. Aliás, não haveria nem necessidade de guardar, se a fé não se perde. Então eu e você temos responsabilidade em guardar a fé. E no exercício dessa responsabilidade, a pergunta a ser feita é: como se perde a confiança no meio do processo? E questionar isso não é porque a gente queira perder, é porque conhecendo o processo é mais fácil evitá-lo. Como eu disse no caso de Asa, não foi da noite para o dia. E acredite, com a maioria de nós não é assim. Eu vi anos atrás uma frase que fez muito sentido. Alguém disse assim: o homem de Deus não cai, ele vai caindo. É sempre um processo, é sempre gradual. E nós precisamos entender que há algumas coisas que podem evitar esse processo. Entender que ele pode acontecer, decidir vigiar, entender a nossa responsabilidade em nos resguardar é parte do processo. Mas há coisas que eu e você não podemos ignorar no ensino bíblico. E uma delas é conservar o senso de dependência de Deus continuamente. Para que a gente não chegue ao ponto de Asa, de olhar para Deus e dizer: eu te descarto, eu me garanto, eu sou autossuficiente. É possível que alguém chegue a esse ponto? Claro que é. E as advertências bíblicas mostram isso. Em Deuteronômio 8, quando Deus está falando a respeito do momento em que eles entrariam na terra prometida, o Senhor diz assim: mas depois que vocês tiverem comido, depois tiverem fartos, depois tiverem construído casas, depois tiverem prosperado, não se esqueçam do Senhor seu Deus. Quando ele fala de esquecer, ele não está falando de uma amnésia absoluta, que alguém acorda e diz: quem é Deus? Não lembro desse ser e dessa criatura. Não é isso. Assim como quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, ele diz: façam isso em memória de mim. O que é em memória? Recordação, ato e lembrança. O Senhor Jesus também não estava acreditando ou insinuando que eu e você acordaríamos uma manhã e a gente não lembraria mais quem é Ele nem o que Ele fez. Ele não está falando de perder a consciência, mas Ele está falando de quando a consciência perde a sua força. Então, é necessário mantê-la viva, é necessário mantê-la acesa. Como fazemos isso? O texto de Deuteronômio 8 que eu citei diz assim nos versos 17 e 18: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Deus está dizendo: quando os resultados chegarem, quando vocês tiverem crescido, quando tiverem prosperado, não se achem. Não olhe para vocês dizendo: meu braço me garantiu. Lembrem que foi o Senhor. Quando a Bíblia diz: em tudo dai graças, é um chamado para que o tempo todo a gente reconheça o que Ele tem feito por nós. Em João 15,5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo em 1 Coríntios 15:10 faz uma afirmação ousada. Alguns classificariam de abusada. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Depois de fazer isso ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. O que ele está dizendo? Posso ter tido resultado, mas não vou cair no engano de achar que eu sou o cara. Os recursos vieram dele, a força veio dele, o poder de realização era dele, e a Bíblia nos mostra com clareza, Paulo sinaliza isso em 1 Coríntios 1, para que no final das contas ninguém se glorie diante do Senhor. Nenhum de nós no final vai poder, no dia da prestação de contas, dizer para Deus: pois é, até o Senhor sabe que eu sou o cara, porque isso não é verdade. E Deus está dizendo: lembre disso. Então eu e você precisamos cultivar uma mentalidade de dependência, porque o processo, que é gradual, ele pode acontecer de uma forma tão lenta, tão paulatina, que eu e você nem nos damos conta. Me permita dar um exemplo de algo que Deus me corrigiu há muitos anos atrás. Em dezembro desse ano, estou completando 30 anos de ministério pastoral. Comecei a pregar a palavra de Deus há alguns anos, então antes disso, são mais de 3 décadas servindo a Deus. E eu me lembro de anos atrás, um dia que o Senhor me confrontou a respeito de uma mudança no meu comportamento. Ele me perguntou: por que é que você não ora mais como orava no início? Desde jovem, solteiro, eu separava horas do meu dia, mesmo numa agenda apertada de trabalho, de estudo, para estar com Deus dia a dia. Raramente
iria ministrar em qualquer lugar sem ter investido um bom tempo de oração, de jejum, buscando a Deus. Mas agora o Senhor me cobra e diz: por que você não ora como orava antes? Eu falei: Deus, eu era solteiro, não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha igreja para pastorear, quase como quem diz, o Senhor mesmo me encheu de tanta atividade que agora não sobra tempo para orar como eu orava antes. Isso não significa que eu não orava, mas eu não orava como orava antes. Não era o mesmo ritmo, não era a mesma intensidade, não era, o mesmo tempo despendido diante do Senhor. E quando eu estou dizendo aquilo, e realmente acreditava naquilo, porque ninguém acha que consegue enganar o Deus que sabe todas as coisas. Quando eu respondi isso, o Senhor me falou: não, essa é a desculpa na qual você resolveu acreditar e dessa forma não enxergar o que está acontecendo. Ele me disse: a razão pela qual você orava muito mais no início era por um senso de incapacidade, o que gerava em você um senso de dependência. Era sempre um desespero dentro de você: eu não consigo fazer isso, a menos que Deus o faça. Então, todo o tempo gasto em oração era um clamor para que você visse a minha manifestação. Mas o Senhor diz: à medida que o tempo foi passando, você começou a sentir que era bom naquilo que fazia, que agora você tinha pegado o jeito, que agora você tinha o traquejo da coisa. E sem que você percebesse, você passou a me colocar de fora. E o ponto é que Deus não apenas falou, Ele abriu meus olhos. Eu enxerguei aquilo com tanta clareza. Não havia nada, absolutamente nada que eu pudesse falar para retrucar aquilo. Eu simplesmente percebo que eu estou enganando a mim mesmo. E é por isso que a Bíblia às vezes fala de pessoas como Pedro, quando o galo canta, como o filho pródigo, que caíram em si, porque estavam fora de si. E essa é a hora que a sua atitude determina como as coisas se conduzirão. Você vai ficar revoltadinho, estilo asa, e brigar com Deus que está falando, ou você vai à semelhança de Davi dizer: eu me arrependo e eu conserto. A gente tem uma leitura equivocada, que ela é exacerbada dentro da cultura latina, eu diria. Quanto mais eu viajo e conheço povos e culturas, mais evidente isso fica para mim dentro da cultura latina. Nós temos uma dificuldade enorme com o confronto, porque a gente lê o confronto como se fosse uma reprovação de quem somos, não de algo que fizemos. Então, mesmo quando Deus chama atenção, porque nos ama e quer o melhor de nós, é como se a gente já visse naquilo um selo de desaprovação, existe uma reação emocional, a gente se fecha e a gente bagunça as coisas. É por isso que no livro do Apocalipse você vê o Senhor dizendo com toda clareza: tens a teu favor isso, isso e isso. Ou seja, eu não te desaprovo quanto pessoa, eu estou aprovando você, mas tem um comportamento que precisa ser arrumado, que também não muda a minha capacidade. O Senhor precisa vir, como a gente diria, pisando em ovos, para não criar uma resposta errada. Naquele dia eu chorei e chorei muito. Eu passei a orar e clamar a Deus com insistência: não me deixe entrar nesse processo gradual de autossuficiência, de te excluir do processo. Me ajude. Mas ao mesmo tempo em que eu dizia: me ajude, o Senhor diz: há formas de você se ajudar. E uma delas é cultivar gratidão por tudo que Deus tem feito. É o tempo todo reconhecer aquilo que você não pode sozinho. É você continuar crendo e clamando para novas intervenções. Lembrando, esse tem sempre sido o meu histórico dependência de Deus. A fé, ela não apenas pode, ela precisa ser preservada. E a minha mensagem para você hoje é: não perca a sua confiança. Me parecia às vezes que Deus cobrou quase que demasiadamente a Asa, mas como foi dito em Lucas 12:48, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Quanto mais nós vemos e experimentamos o que Deus tem, maior será o nível de cobrança. E Asa viu o que Deus podia fazer. Ele não tinha o menor direito de escolher parar de confiar. Eu vou repetir mais uma vez o que eu anunciei e ficaria repetindo. Pior do que nunca ter confiado em Deus é alguém tê-lo feito, provado resultados, então abandonar a confiança. Eu termino lendo a você a advertência de Hebreus capítulo 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. O verso 12 traz uma advertência que é generalizada. Temos que ter cuidado para que não haja
um coração mau e descrente. Outra tradução diz um perverso coração de incredulidade. O que ele faz? Nos leva a se afastar do Deus vivo. Como que alguém se aproxima? Hebreus 11 diz, aquele que se aproxima de Deus deve crer. Nós nos aproximamos por fé. Só pode afastar quem já aproximou primeiro. Como que se afasta? Incredulidade, o oposto da fé. Verso seguinte diz, pelo contrário, o que é o contrário de se afastar? Permanecer próximo, colado, juntinho, ou na linguagem do bom mineiro do interior, agarrado nele. E diz, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e aqui o condicional é claro, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se ela não for comprometida, então os resultados eternos também serão preservados, e não só as intervenções de Deus na nossa jornada terrena. Que o Senhor nos ajude a perceber o quão sério isso é, abraçar sua mensagem amorosa que valoriza cada um de nós e o relacionamento que Ele quer ter conosco, e que a gente seja cuidadoso no exercício da nossa responsabilidade de permanecer interagindo com Ele em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós oramos que a Tua palavra produza resultados não apenas aqui e agora, mas mesmo depois dessa reunião. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue, mas cresça, progrida, se desenvolva, e que a Tua palavra, como o Senhor disse por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Agradecemos a expressão do Seu amor, Sua advertência, Sua instrução, a orientação, a exortação para preservarmos a fé e a confiança. E queremos Te dar a devida resposta, clamando graça e favor sobre cada um, para que a resposta seja não apenas aquilo que diremos, aquilo que sentiremos ou pensaremos apenas nesse momento de culto e de ceia, mas o que faremos com isso logo depois. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então abra por favor sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, 1 de Pedro 1, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E o texto sagrado diz assim, 1 de Pedro 1, de 3 a 7. O texto sagrado diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Deixe seu texto aberto, o texto da Bíblia aberto um pouquinho. Nós vamos orar. Pai, suplicamos graça e favor do Senhor. Nós oramos por compreensão e entendimento espiritual. Nós oramos que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, como o Senhor fez com aqueles discípulos que encontrou no caminho de Emaús, a fim de que entendessem as Escrituras. Que, de fato, os nossos olhos se abram, que nós possamos, à semelhança daqueles discípulos, ter o coração também queimando diante da Tua palavra. Que haja revelação, que haja entendimento espiritual, que haja aplicação personalizada, como só o Teu Espírito, o Espírito da verdade pode fazer. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. E desde já Te damos glória, Te damos honra e Te damos louvor por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, não apenas aqui e agora, nesse culto, mas a partir desse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar essa declaração do apóstolo Pedro, que começa em primeiro lugar, bendizendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Quando ele menciona Deus como Pai de Jesus, ele automaticamente começa a falar daquilo que Cristo, enviado pelo Pai, realizou em favor de nós, ou seja, da nossa salvação.
Ele diz que ela é uma expressão da sua grande misericórdia, que permitiu que eu e você fôssemos regenerados para uma viva esperança. Preste atenção nessa frase, para uma viva esperança. Ela vai fazer mais sentido no final do verso 5. Mas ele diz, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porque ele não apenas morreu, mas ressuscitou por cada um de nós. Então ele começa a focar o que nos aguarda, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. No verso 5 ele ainda destaca, quando ele fala da salvação que nos aguarda, e essa é a viva esperança, ele diz que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Em outras palavras, ele não apenas mostra que a viva esperança é a salvação preparada para ser revelada no último tempo, ou seja, é mais do que aquilo que eu e você experimentamos hoje. Obviamente já estamos vivendo a manifestação da salvação. Quando o texto diz que fomos regenerados, é uma alusão ao novo nascimento, o processo já teve início, no entanto, ainda não concluiu. E nós sabemos que plenitude da salvação é algo que ainda nos aguarda. Essa é a viva esperança. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. E como diz o livro do Apocalipse, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, já não haverá maldição, já não haverá morte, já não haverá lembrança das coisas passadas, e eu e você estamos aguardando a plena salvação que o Senhor nos prometeu. E não apenas aguardando, a Bíblia diz que pela fé nós somos guardados pelo poder de Deus para essa salvação que ainda há de se revelar plenamente. Então, depois de destacar todo esse pacote que compõe a viva esperança, ele entra no versículo 6 dizendo, nisso vocês exultam. E nós precisamos aprender a viver a manifestação da alegria da salvação. Você pode dizer amém? O Senhor Jesus diz para os discípulos em Lucas 10, 20, quando eles voltam empolgados, foram comissionados por Ele para expulsar demônios, e eles voltam empolgados dizendo, Senhor, no Teu nome os demônios se submetem. O Senhor olha para ele e diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ele não estava dizendo que não era para se alegrar naquilo que Ele mesmo tinha mandado eles fazer. Ele não estava dizendo que aquilo não era motivo de alegria. Ver o mover de Deus nesse tempo, na era presente, é muito top. Mas Ele está dizendo, há um motivo de alegria muito maior do que qualquer intervenção terrena e imediata. É a salvação eterna que nos aguarda. E nós precisamos viver isso que a Bíblia chama de alegria da salvação. Então Pedro está dizendo, nisso vocês exultam. Aí vem um embora. Aí ele afirma, no tempo presente, ou seja, estamos exultando na salvação futura, mas agora, no tempo presente, eu gosto que ele acrescenta a frase, por breve tempo. Deus seja louvado que essa frase, por breve tempo, não é apenas comparar a vida atual terrena com a eternidade. Mas é que mesmo agora, nessa vida terrena, nós não vamos viver provações 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, mês após mês e ano após ano. No entanto, não dá para negar que elas são parte da vida cristã. Então ele diz assim, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Não só provações, mas várias provações. Há uma promessa aqui no plural. E depois de apresentar essas provações que contristam, que geram um choque entre a alegria da esperança da salvação futura com a realidade de tribulações do tempo presente. No verso 7, ele entra dizendo, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui ele começa a trabalhar um pouco a ideia e a natureza, ou o motivo das provações que eu e você enfrentamos. Aliás, há um jogo de palavras aqui que eu e você precisamos considerar. Quando no início do versículo 6, ele diz, na verdade, no início do versículo 7, quando ele diz, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, essa expressão aqui traduzida na Nova Almeida atualizada, na atualizada a clássica valor, ela na verdade é a palavra grega que significa, por exemplo, na tradução brasileira, que é mais antiga, é uma tradução clássica, ela foi traduzida como prova. Até porque a palavra que aparece aqui no original grego, dokimion, ela significa literalmente ação de provar aquilo pelo qual algo é testado ou provado. Ou seja,
A tradução de valor aqui só cabe na ideia de um reconhecimento de algo que depois de ter passado pelo teste, é reconhecido como de alta qualidade. Mas ele usa a expressão para que a prova da vossa fé, e é muito importante que a gente observe esse jogo de palavras. Ele diz mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A tradução aqui da palavra apurado por fogo, né, ela é a palavra grega dokimazo. É uma derivação de dokimion que nós lemos. Significa testar, examinar, provar, verificar alguma coisa se é genuína ou não. Então, ele faz um jogo de palavras entre a nossa fé e o ouro. Em primeiro lugar, para destacar que a nossa fé é mais valiosa do que qualquer coisa terrena. E quando se fala ouro na antiguidade, se referia a dinheiro, a posses, a conquistas materiais, algo que o ser humano sempre deu valor. Mas a Bíblia está dizendo que a fé que eu e você temos, ela é mais valiosa do que qualquer coisa presente. Porque elas são perecíveis, elas têm prazo de validade. A minha e a sua fé diz respeito a uma salvação eterna, que não tem fim, que não tem prazo de validade. No entanto, apesar de destacar o valor, ele também joga com as palavras prova. A nova versão transformadora, NVT, traduziu os versículos 6 e 7 assim: portanto, alegrem-se com isso é a salvação. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O que significa um ouro provado? Os ourives, as pessoas que trabalhavam com os metais desde a antiguidade sabiam que o ouro precisava passar pelo fogo. Debaixo de alta temperatura, quando derretia, normalmente as impurezas, as outras ligas que estavam misturadas àquele metal se desprendiam, podiam ser removidos, e isso garantia que, por meio do processo de refinamento, se tivesse um ouro de melhor qualidade. Ou muitas vezes o ouro passava pelo fogo, não para ser purificado, né, mas para ser checado. Se depois de derretido se haveria o desprendimento de impurezas ou não. Muitas vezes o fogo era usado para melhorá-lo. Muitas vezes o fogo era usado apenas para checar se a qualidade de fato era aquela. E o apóstolo Pedro introduz essa ideia e esse jogo de palavras para falar que assim como o ouro, nossa fé também passa pelo fogo. Passa para ser testada. Porque Deus nos prova. Se você pensar friamente, bom, eu cresci ouvindo dizer que Deus nos prova porque Ele precisa saber quem nós somos. Mas eu não posso concordar com isso. Quando nós olhamos para os atributos de Deus na Bíblia, um Deus onisciente e presciente. Onisciente significa quem conhece tudo. Presciente conhece não apenas tudo, mas conhece tudo de antemão, antes de acontecer. Deus não tem a menor necessidade de submeter eu e você a um teste para que Ele saiba quem a gente é. Ele já sabia exatamente quem seria cada um de nós ao longo de uma vida inteira antes que nós existíssemos. Então Deus não nos prova para saber quem somos. Deus nos prova para que nós saibamos quem nós somos. Ele quer expor a realidade para mim e para você. E muitas vezes debaixo do fogo, duas coisas podem acontecer, eu vejo as duas como positivas. Primeiro, ele pode expor impurezas, né, defeitos, imperfeições, limitações que ainda existem em nós. Pastor, mas se está aparecendo imperfeições, o senhor acredita que é positivo? Sim. Porque quando o ouro passava pelo fogo e as impurezas apareciam, era a oportunidade de removê-las para que ele se tornasse melhor. Agora, quando um ouro passava pelo fogo e apenas era conferido que não havia necessidade de remover nada, nós, aplicando isso à fé, também podemos dizer que é positivo. Quando você passa na prova, né, você tem algo positivo. Quando você não passa, você tem a oportunidade de melhorar para que na próxima prova você tenha aquele atestado de qualidade. Então a verdade é que a minha e a sua fé será testada. E ela passará por provas de fogo. Esse é o título da minha mensagem hoje. Provas de fogo. E para falar desse assunto que o Novo Testamento trabalha de uma maneira muito clara, muito explícita, eu quero usar, na verdade, uma história relatada e registrada no Antigo Testamento.
Em Daniel, no capítulo 3, nós temos a história dos 3 amigos de Daniel, que com ele se destacaram no cativeiro da Babilônia. Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei Nabucodonosor chamou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história é autenticada no Novo Testamento. Não apenas Jesus autentica a validade do livro de Daniel nos seus ensinos, mas Hebreus 11:34 fala de alguns que pela fé apagaram a força do fogo. Deus não trata a experiência que eles tiveram, né, como sendo de ordem simbólica, mas um evento literal. É um episódio histórico único, singular. Desde criança, um dos milagres que mais me chamava a atenção na Bíblia, em especial no Velho Testamento, é essa experiência que eles têm de passar por uma fornalha e saírem não apenas vivos, mas a Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo e que quando ele sai, sequer havia cheiro de fumaça. Uma intervenção extraordinária, gloriosa. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, pensando aqui com esse trilho que nós estamos estabelecendo a partir da declaração de Pedro, de que nossa fé será testada e que ela passará por provas de fogo. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto com a perspectiva que o Novo Testamento, né, nos direciona. Em 1 Coríntios 10:11, eu gosto muito de citar esse texto. A Bíblia diz que essas coisas, falando dos episódios, dos eventos envolvendo os israelitas, o povo de Deus da antiga aliança, essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Romanos 15:4 também diz tudo quanto foi escrito, incluindo o capítulo 3 de Daniel, que nós vamos avaliar. Tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. E esse episódio, se você puder abrir em Daniel no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Enquanto você localiza, eu gostaria de dar um pano de fundo, né? O rei Nabucodonosor manda levantar uma estátua de ouro e ordena que quando a música fosse tocada, todos se curvassem diante dela. Mas os amigos de Daniel, e a Bíblia não menciona Daniel nesse episódio, como todo o livro sustenta a fidelidade a Deus, o que depois fez com que ele fosse lançado na cova dos leões e tivesse, a semelhança dos seus amigos, um livramento, né? Não acreditamos que Daniel estivesse presente e que tenha se curvado diante da estátua. Como Nabucodonosor se tornou o primeiro imperador, né? O primeiro rei de um domínio de expressão mundial na história da humanidade, nós tínhamos, né, isso tem que ser levado em conta, eles tinham, na verdade, uma área geográfica gigantesca para ser coberta. Daniel, como parte dos seus administradores, dos seus conselheiros, provavelmente pudesse estar viajando a negócios do rei ou qualquer outra coisa que eu prefiro não tentar inventar ou explicar. Mas a Bíblia não menciona ele. No entanto, seus amigos se recusam a curvar-se diante da estátua, por um motivo muito óbvio. A lei de Deus os proibia de fazer isso. Um dos 10 mandamentos dizia, não farás para ti imagem de escultura. Logo depois de dizer, só o Senhor teu Deus adorarás. Não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás diante delas e nem as adorarás. Quando ele estabelece o decreto, eles se recusam e não se curvam. O rei, em vez de apenas julgá-los, decide oferecer uma segunda oportunidade para que eles possam rever a decisão. Mas eles permanecem firmes e não obedecem à ordem do rei. É a partir desse momento que nós vamos ler a história. Do verso 13 ao 30, me acompanhe. O texto sagrado diz assim, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. E ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume.
ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Eu quero tomar esse texto e essa porção das Escrituras, que fala de gente que passou pelo fogo literalmente, e não apenas o teste de fogo ao qual a minha e a sua fé, que nós usamos a linguagem de Pedro, alegoricamente, a gente fala de passar pelo fogo. Eles passaram literalmente. E eu gostaria que a gente pudesse aprender algumas verdades com eles aqui. A primeira delas, que eu quero destacar, é um questionamento: qual a razão da provação? A segunda, também é outra pergunta: como agir na provação? E a terceira, nós vamos apenas destacar os benefícios da provação. É importante a gente ressaltar que esse episódio acontece, de acordo com os historiadores, aqueles que estudam isso de uma forma muito precisa, mais ou menos cerca de 580 a.C. Ou seja, as profecias de Isaías datam de cerca de 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos 120 anos antes. Deus, por boca do profeta Isaías, tinha dito, e eu quero ler Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não o atingirão. Isso era parte das Escrituras nos dias de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Como sabemos disso, o próprio livro de Daniel menciona Daniel estudando o livro do profeta Jeremias. Não sabemos qual o acesso que eles tiveram às profecias de Ezequiel, que é praticamente contemporâneo de Daniel, mas as profecias de Isaías, que são aquelas que estão entre as primeiras a serem registradas, já eram conhecidas deles. Eu não sei se num momento como esse eles lembravam de uma palavra como essa. Mas algo que eu e você precisamos entender, que essa é uma promessa que envolve a mim e a você. Quando passar pelas águas, elas não vão afogar você. Quando passar pelo fogo, ele não vai queimar você. Agora, note que Deus não disse se você passar, como se fosse um condicional. Ele disse quando, porque é só uma questão de tempo. Eu e você vamos passar pelo fogo. Não necessariamente por fogo literal, mas passaremos por provas de fogo. É só uma questão de tempo. Se você não enfrentou, se não está passando por isso agora, está na fila e vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Você está na fila, vai chegar a sua vez, mas não importa para onde eu vire a boca, vai acontecer. E eu não estou rogando praga em você. Isso é uma promessa bíblica. Jesus diz em João 16, 33, no mundo tereis aflições. É uma garantia, uma promessa dada pelo Senhor, que diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar.
Apesar que eu nunca vejo um crente acordar pela manhã dizendo: Senhor, eu reivindico o cumprimento da Tua palavra, o Senhor é fiel, o Senhor prometeu aflições, eu quero me acote a aflição desse dia. Nunca vi. Pode até ser que alguém tenha feito. Mas um outro dia falou: pastor, esse é aquele tipo de promessa que a gente não precisa nem reivindicar, ela cumpre sozinha, automaticamente. Mas o que você precisamos entender é que Jesus, embora garantiu que a vida cristã envolveria aflições, em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé dizem o mesmo. Depois de passar pelas cidades entre os gentios, onde eles tinham estabelecido igrejas, a Bíblia diz que eles vieram fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a compreender que importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Ou seja, se você criou em algum momento desde a sua conversão uma expectativa de que a vida cristã significa tranquilidade, você estava equivocado. Mas Jesus nos mostrou que isso não é motivo para desânimo. E diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele dá a razão para ter bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Outro dia alguém resmungou quando eu falava isso. Ele era Jesus, como quem diz. Ele pode vencer. Eu falei: ei, o mesmo João que registrou a frase de Jesus no seu evangelho, eu venci o mundo, diz lá em 1 de João, no capítulo 5, e todo aquele que é nascido de Deus, isso envolve eu, você, cada um de nós, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A mesma fé que é testada pelo fogo pode nos levar a vencer o mesmo fogo que atesta. E eu e você precisamos entender o que significa andar em fé. Pastor Luciano, o senhor não crê numa vida de vitória? Creio. Mas para ter vitória, meu irmão, pressupõe-se que vai ter guerra, que vai ter batalha, que vai ter luta. Acreditar numa vida de vitória que foi prometido pela Escritura é diferente de fantasiar uma vida de tranquilidade. A verdade é que situações surgirão e a nossa fé será testada. Mas eu e você não precisamos ter nisso motivo de desânimo. Pelo contrário, Jesus falou que mesmo em condições como essa, nós podemos e devemos ter bom ânimo. E eu e você precisamos entender que, a despeito daquilo que se oponha à nossa fé, nós precisamos e devemos entender que temos uma provisão de vitória. As provas virão e elas também irão. Em 2 de Pedro 2,9, a Bíblia diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Esse livrar não é apenas impedir que aconteça. O Deus que permite que aconteça, que nos ensina como conduzir nela, também sabe pôr fim a ela, como eu vou falar daqui a pouco. E no final, eu e você podemos não apenas vencer uma situação de adversidade, mas podemos sair melhor do que entramos. Aliás, isso diz respeito, inclusive, ao nosso primeiro ponto aqui. Qual a razão da aprovação? Em Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 a 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Se ele falar só alegria, já era um desafio. Mas ele diz: tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pastor, não temos uma contradição entre a declaração de Tiago e a de Pedro. Pedro diz que a gente está exultando na salvação, que ainda vai se manifestar plenamente, mas a gente é contristado, entristecido por provação. Tiago está dizendo que a gente tem que se alegrar. Eles não estão em contradição? Não. Um destaca o que você sente quando o processo inicia. O outro fala onde você deveria colocar os seus olhos, não no processo, mas no resultado final dele. Para explicar isso melhor, em João 16, Jesus diz que a mulher grávida, quando está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas depois de ter nascido a criança, ela já não lembra da tristeza, ela tem alegria. Porque o resultado final traz alegria, embora o processo possa entristecer. Pedro está dizendo, quando o processo chega, a reação normal não é dizer, glória a Deus, como esperei o dia da adversidade ou da tribulação. Mas quando você deixa de olhar a dor do processo e consegue focar no resultado, e você entende que isso gera acréscimo à sua fé, quando você entende que isso gera perseverança, ou como o povo gosta de dizer hoje em dia, resiliência, né? Deixa a sua fé mais forte, firme, você mais determinado a caminhar com o Senhor. Nós precisamos então compreender que há um acréscimo. E quando a Bíblia diz, ora, a perseverança deve ter ação completa.
Ou seja, onde ela vai nos levar? A esse lugar onde ele diz para que vocês sejam perfeitos. Essa palavra significa maduro, completo. Ele diz íntegros ou inteiro, não faltando em coisa alguma. Resumindo, a razão da aprovação é para aperfeiçoar a nossa fé. Não é para destruir a nossa fé. Apesar de Jesus ter dito na parábola do semeador que alguns definham porque desanimam diante da prova, eu e você temos recursos divinos para que a gente não precise sucumbir diante da prova e a gente possa sair melhor do que entrou. Se eu e você não soubermos responder à razão da aprovação, não é porque Deus acordou de mau humor, resmungando consigo mesmo, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para azar a vida dos crentes lá na terra. Se eu e você entendermos que Ele está focando no nosso crescimento e que é parte de um processo necessário, vou citar Atos 14, 22 de novo, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus, nós vamos ter uma atitude diferente para enfrentá-lo. Aliás, deixe-me destacar outras duas palavras que aparecem traduzidas como provações aqui nos versículos 2 e 3 de Tiago 1. Quando ele fala para ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações, a palavra aqui, e ela é largamente usada na Bíblia para falar disso, é peirasmos. Significa um experimento, uma tentativa, um teste, uma provação. Dependendo do contexto, pode ser traduzido como tentação. Mas depois, quando ele diz, sabendo que a provação da fé de vocês, a palavra que ele usa é dokimion. Ou seja, exatamente aquela mesma palavra, né, que em 1 de Pedro 3,7 diz, para que a prova da vossa fé. Essa expressão dokimion, ela também significa a ação de provar, aquilo pelo qual algo é testado, provado. Mas muitas vezes a ideia de prova vem com o desenho ou com a tradução de tribulação. Por exemplo, dokimion, em Romanos no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, é traduzido assim, Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui ele fala de uma atitude positiva. Diferente de Tiago, ele não fala sobre alegria, mas ele fala de se gloriar nas tribulações. A palavra aqui traduzida tribulação, dokimion, provação. Sabendo que a tribulação ou a provação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ou seja, há um crescimento progressivo, há um desencadeamento de efeitos positivos que podem acontecer na minha e na sua fé por meio da aprovação. O que de vez em quando nós vamos encontrar na palavra tribulação, uma outra variante, tilipsis. Quando eu citei Atos 14, 22, aqui importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. A palavra usada ali, tilipsis, ela significa o ato de prensar, pressão. Era o que se fazia com a azeitona para extrair dela o azeite. Então, num sentido metafórico, ela passou a ser usada para falar de aflição, de tribulação, de angústias. Mas mesmo quando eu e você estamos debaixo de pressão, Deus tem a intenção de extrair o melhor de nós. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender, que o propósito de Deus não é nos afetar, nos destruir. Ele fala de passar pelo fogo, mas o fogo não vai nos queimar. Ele nos mostra que o propósito é que, na verdade, a gente saia aperfeiçoado, a gente saia melhorado dessa história. Mas eu e você também precisamos entender que as tribulações, as provações que passamos, elas não são necessariamente nem um ato de negligência de Deus com a sua bondade para conosco, porque nós vimos que existe acréscimo e crescimento, e elas também não são necessariamente o que de vez em quando alguns amigos, estilo os amigos de Jó, que a gente pode chamar os amigos da onça, tentam nos convencer de que estamos só enfrentando dificuldade por consequência de pecado. É lógico que a Bíblia mostra que o pecado traz consequências negativas. Não dá para negar isso. O que nós não podemos fazer é a análise inversa, que todo problema seja necessariamente consequência de pecado. Quando a gente olha para o motivo pelo qual esses três foram lançados na fornalha, não foi por falta de fidelidade a Deus, foi justamente por causa dela. Aliás, a maioria das vezes, quando eu e você estamos sendo provados, isso está mais relacionado com a fidelidade do que com a falta dela. Normalmente, quando o contexto é falta de fidelidade, o que o camarada está enfrentando não são provações, são consequências, são coisas bem distintas.
E segundo Crônicas 32, quando a Bíblia fala de Ezequias, que fez uma grande reforma, foi um promotor de avivamento nos dias do seu reinado. A Bíblia começa o verso 1 do capítulo 32, segundo Crônicas, dizendo assim: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Judá e Jerusalém. Ou seja, a razão pela qual existe aquele levante não é falta de fidelidade a Deus, é justamente por causa dela. Então eu e você precisamos entender um desenho. Se eu e você decidimos andar em fidelidade a Deus, nós vamos enfrentar a oposição de pelo menos dois mundos. Um mundo natural, que é regido por outros valores diferentes dos nossos. Alguém que decide ser fiel a Deus nos seus negócios, vai ter problema em algum momento com gente que, com o poder de autorizar ou não algum negócio ou empreendimento, vai querer exigir de você propina. E muitas vezes, quando você tem um posicionamento de integridade, dizer, não dou, não faço, você vai enfrentar dificuldade, pelo simples fato de que decidiu ser fiel a Deus, não pela falta de fidelidade ao Senhor. Alguém que decide ser fiel a Deus nos seus negócios, em algum momento vai ter uma outra parte envolvida no negócio que quer sonegar imposto. E você do lado de cá sabe que o seu Senhor, a quem você deve obediência, diz para dar a Deus o que é de Deus, mas para dar a César o que é de César. Esses são motivos para que a gente tenha dificuldade e oposição. Para que talvez o seu negócio seja sabotado, para que você seja mal falado. Agora, não bastasse o reino natural, nós ainda temos o reino espiritual. Há um levante das trevas contra cada um de nós, simplesmente pelo fato de que decidimos servir a Deus. Então, isso não significa falta de fidelidade, mas uma oportunidade para que nossa fidelidade seja sustentada, demonstrada e a nossa fé seja aperfeiçoada. Entender a razão da tribulação é o ponto de partida. A segunda coisa, como agir na provação. A primeira coisa que me chama a atenção no comportamento desses amigos de Daniel é o que está no verso 17 e 18. No 16 eles olham para o rei e dizem, nós não precisamos te responder sobre isso. Mas já que se abriu o diálogo, vamos lá. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar das suas mãos. Se não livrar, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. O que é que nós vemos aqui? Gente que escolheu não negociar valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não negociar valores. Sabe, eu e você precisamos ter isso no coração, como algo firme, ter isso em mente. Nós não podemos negociar valores. Quando Deus estabeleceu princípios, leis, mandamentos, ordenanças, é para que a gente os obedeça, não é para que você negocie. O rei disse, olha, eu já podia matar vocês de cara, mas a música vai tocar de novo só para vocês. Eu vou dar uma segunda chance. Vocês podem não ter consequência. Pensa bem. Eles olham e dizem, não temos o que pensar, não tenho o que falar, não tenho o que conversar. Nós não vamos dobrar e ponto final. Se Deus quiser, Ele livra. Mas se não livrar, nós vamos permanecer fiéis. Ou seja, nós não estamos sendo fiéis só para ter o favor de Deus, que é livramento. Nós permaneceremos fiéis com livramento ou sem. Nós permaneceremos fiéis porque devemos isso a Deus, porque Ele é digno, ponto final. Não tem negócio. Apesar de terem vivido um extraordinário livramento, nós não podemos dizer que eles tinham garantia de que isso acontecesse. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos, de fato, pensar sempre, em primeiro lugar, em Deus. Eu lembro de um camarada que veio para uma conversa dizendo, pastor, fiz besteira, destruí meu casamento, me envolvi em inúmeros adultérios. Falei, você fez isso porque? Ele falou que eu estava com raiva da minha mulher. Olhei para ele e falei, o que é que Deus tem a ver com isso? Ele falou, como é que é? Eu falei, não, eu quero saber o que é que Deus tem a ver com isso. Porque você não feriu só a sua mulher, você feriu a Deus. O que é que Ele te fez de mal? Ele ficou me olhando com os olhos arregalados como quem disse, nunca pensei em Deus na história toda até agora. Quando José, no Egito, está sendo dia após dia assediado pela mulher de Potifar, sabe qual é o posicionamento dele? Ele diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Se a fidelidade a Deus não é o ponto de partida de toda a nossa conduta, nós não vamos ter a conduta que deveríamos. Mas nós precisamos entender, antes de mais nada, antes de qualquer pessoa vendo ou não vendo o que acontece, há um Deus a quem devemos honrar. Há um Deus diante do qual nós não podemos e nem devemos negociar valores. Quem está entendendo, diga amém. Então, não se negocia valores. A segunda coisa a ser dita e destacada aqui é que eles
conseguiram, no meio dessa situação, desfrutar da presença do Senhor. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Versos 24 e 25. O rei vira para os seus conselheiros e diz, nós não lançamos 3 homens no fogo. Os caras dizem, é verdade. E diz, mas eu estou vendo 4. Ele está dizendo, tem um ali que nós não jogamos. E diz, e ele é semelhante a um filho dos deuses. Ele não consegue explicar, mas ele diz, o quarto não é normal, o quarto não é comum, o quarto não é como os outros 3. Lá na frente, tentando explicar, quando ele bendiz o Deus Sadraque, Mesaque e Abdinego, ele diz, ele enviou seu anjo. Aqui ele diz, semelhante a um filho dos deuses. Eu e você precisamos levar em consideração o que é essa manifestação. O Velho Testamento tem muitas manifestações de um ser que é chamado de o anjo do Senhor. Mas sempre que você vê a palavra o, artigo definido, e não um artigo indefinido, um anjo. Quando você vê o anjo, preste atenção que o que você tem ali não é um anjo qualquer. Isso é o que na teologia nós chamamos de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. É atribuído ao anjo do Senhor o nome, qualidades e ações que só Deus pode operar, que nenhum anjo pode fazer. Então, quando falamos dessas aparições de o e não um anjo do Senhor, há quase que um consenso entre os estudiosos e comentaristas bíblicos que isso se trate de uma manifestação do próprio Jesus. Porque de acordo com as palavras do próprio Cristo, é Ele quem revela o Pai. E nós não temos motivo para presumir que Ele só decidiu revelar o Pai a partir do momento da encarnação. Então, eu particularmente acredito que quando Ele olha e não sabe explicar e diz, parece um filho dos deuses, ele tem algum tipo de percepção que a mente não sabe explicar, que se trata do próprio Filho de Deus. Minha convicção pessoal é que o quarto homem na fornalha é uma aparição do próprio Jesus. Nós só vamos poder checar isso com certeza lá no céu. Mas isso é uma convicção firme que eu carrego dentro de mim. Agora vamos pensar. Pastor, o senhor está falando de desfrutar a presença? Sim, porque a Bíblia não fala só da aparição. Não fala de alguém que é semelhante de um filme da Marvel, aparece lá, afasta o fogo, deixa todo mundo guardado. A Bíblia diz, eu vejo 4 homens que andam passeando no meio do fogo. Estão andando no meio do fogo. Gente, fala sério, é uma fornalha. Não é uma praça, não é um jardim, não é um shopping center. O que é que tem para fazer lá dentro? Por que é que estão andando dentro da fornalha? Eu imagino na minha cabeça o anjo do Senhor dizendo, vamos para as partes mais quentes da fornalha. Faço questão de mostrar o meu poder. Eu fico imaginando o que é que está rolando ali, gente. Nós não temos nenhum indício que sugira que demorou tempo demais. Mas quando eu olho para o fato deles estarem caminhando, andando, eu imagino, rolou um momento de muita descontração ali. Eu acredito que eles foram sobrenaturalmente tocados, sustentados e ministrados pela manifestação daquela presença de Deus. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que em momentos difíceis, parece haver uma provisão diferenciada da presença de Deus à nossa disposição. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram. Mas ele inicia o verso 17 dizendo, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Quando eu olho para a minha própria vida, e agora o que eu vou falar é estatístico, mas está alinhado com o que eu vejo nas Escrituras. Quando eu vou enumerando as experiências mais profundas que eu tive com a presença de Deus, com o poder de Deus, com intervenções sobrenaturais, a maior parte delas não aconteceu no ambiente de cultos e reuniões. Aconteceram em momentos buscando Deus a sós, nos momentos mais difíceis da minha vida. A maioria. Há uma provisão da presença de Deus para sustentar a mim e a você. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não disse que estaria com a gente só na hora difícil. Mas a hora difícil é um momento para Ele demonstrar que nunca deixa de estar ao nosso lado. Quem está entendendo, diga amém. E eu e você precisamos aprender a usufruir a presença do Senhor no meio da prova. Paulo e Silas foram presos em Filipos por pregar o Evangelho, por fazer a vontade de Deus, por fidelidade, não pela falta dela.
Passam por um julgamento injusto, sumário, seus direitos de cidadãos romanos não são respeitados. A Bíblia diz que eles foram açoitados, ninguém cuidou das feridas. O açoite era uma punição severa, rigorosa. E a Bíblia diz que eles estavam ainda com os pés amarrados no tronco. O que para muitos sugerem que também não era nenhuma posição confortável. Mas a Bíblia diz lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam os presos dormir. Porque meia-noite naquela época, diferente de hoje, quando muitos de nós não fomos para a cama, era metade da noite mesmo. A Bíblia diz que eles estão orando e cantando louvores. Eu acho interessante que Tiago diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Eu imagino Paulo e Silas, um olhando para o outro. E diz, estamos na prova, meu irmão, estamos aflitos, bora orar. Mas tem um motivo de alegria mesmo na prova, bora louvar. O importante é desfrutar a presença de Deus. Não há nada tão revigorante, tão fortalecedor. Não há nada que comunique aquilo que eu e você precisamos para enfrentar e sobreviver à prova, como a presença do Senhor. E eu e você precisamos aprender a desfrutar a presença dEle na hora da provação. Quem está entendendo, diga amém. Então, além de não negociar valores, diga comigo, desfrutar a presença do Senhor. Terceira coisa que eu aprendo com eles na prova. O verso 27 diz que o rei e os seus conselheiros viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Mas a maneira como Hebreus 11:34 se refere ao que eles experimentaram, eu acho extraordinária. A Bíblia diz que eles extinguiram a violência do fogo. Outras versões diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que a fé apagou o fogo. A fé apagou a força do fogo. O fogo continuava aceso, mas não tinha poder de afetá-los. Dá para entender a diferença? A fé, antes de começar operando do lado de fora, mudando circunstância, ela primeiro precisa operar do lado de dentro. Ela precisa nos colocar num lugar onde a circunstância não nos fere, onde a circunstância não nos derruba. Algo que todo crente precisa aprender, que é um lugar que nós podemos chamar de o descanso da fé. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Sabe, eu tenho visto gente, aqueles que eu gosto de chamar de crente raiz, que eles estão, às vezes, no meio de uma fornalha, de uma prova de fogo, mas entraram nesse lugar de fé, onde mesmo não tendo saído do fogo, eles apagaram a força do fogo. O fogo não tem poder sobre eles. Me lembro de um irmão específico, enfrentando um perrengue assim daqueles do mais alto nível, uma prova dessa, uma fornalha mesmo da aprovação. Encontro esse camarada um dia na rua, digo, e aí meu irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, glória a Deus. Mas pensa num cara empolgado, aleluiado. Olhei para ele e falei, já resolveu aquela situação? Porque era tanta empolgação. Ele falou, ainda não, mas é só uma questão de tempo. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus é fiel, Ele vai agir, vai intervir. Olhei e falei, pode estar no meio do fogo, mas o fogo não tem poder sobre ele. Agora, de vez em quando, você encontra uns crentes Nutella, e não esses raízes. Que Deus nos livre e guarde. Tem gente que além de você não encorajar ele te desanima. Eu lembro de um que uma vez fui visitar, falei, ei meu irmão, como está a fé? Ele olhou para mim e disse, que fé? Eu já tomei um choque. Aí acho que ele viu que tinha se exposto muito, falou, não, é porque tem a fé para circunstância, a fé para salvação. Falei, agora que você tocou nas duas, quero saber das duas. Aí ele viu que não tinha para onde correr, falou, pastor, a fé para salvação, eu estou tentando crer na doutrina da repescagem, para ver se eu subo em segunda chamada, que na primeira já não rola. Eu falei, a fé é para a circunstância. Ele falou, um pouquinho pior. Até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Gente, eu saí de lá precisando de oração. Mas quando eu e você nos movemos em fé, nós podemos, pela fé, apagar a força do fogo. A fornalha ainda pode estar acesa, mas há um lugar em Deus onde eu e você entramos e é como se a gente conseguisse lembrar, é como se materializasse dentro de mim e de você a declaração dele, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não vai arder em você. Então, ele não prometeu que não teria fornalha, mas ele tem uma provisão e nós podemos experimentá-la pela fé, de não sermos destruídos pelo fogo. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo, apagar a força do fogo. Já falamos que a razão da provação é aperfeiçoar a nossa fé e que não é necessariamente falta de fidelidade, normalmente por causa dela. Já falamos sobre como agir na provação, não negociar valores, desfrutar a presença de Deus e apagar a força do fogo. E eu quero encerrar destacando alguns benefícios da provação. Eu quero destacar 3. O primeiro deles, talvez uma das expressões que sejam mais repetidas nesse texto de Daniel 3 que nós lemos,
é o verbo amarrar. Depois de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que a gente repetiu bastante enquanto lia, nós vemos que no versículo 20, Daniel 3, o rei ordenou aos soldados que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego. O verso 21 diz que eles foram amarrados. O verso 23 diz que eles caíram amarrados dentro da fornalha. O verso 24 diz que o rei pergunta: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Depois dessas 3 menções do amarrados, o rei diz: é verdade, rei. E diz: mas eu vejo 4 homens soltos, não estão mais amarrados. Um dia um cara falou para mim: pastor, eu acho extraordinário quando eu li esse texto, Daniel 3, e a gente vê que o fogo não queimou nada. Eu falei: quem foi que disse que não queimou nada? Ele falou: não, pastor, tem uma versão que diz que não queimou um fio de cabelo. Eu falei: mas não disse que não queimou nada. A Bíblia diz que eles foram lançados no fogo amarrados e agora estão soltos. O fogo não podia queimá-los, mas o fogo queimou as amarras que os prendiam. E a provação tem esse poder, ela não é enviada ou permitida da parte de Deus para fazer dano a mim e a você, mas ela vem para destruir ou desfazer aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que nos impede uma vida cristã madura, mais profunda, mais íntima com Deus, aquilo que impede o aperfeiçoamento. As amarras foram queimadas. E sabe, eu e você temos por motivo de grande alegria, não é a provação em si, não é aquela expectativa de vou passar pelo fogo, mas é uma certeza: se passar o fogo não me queima, mas vai queimar as minhas amarras. Eu vou sair dessa melhor do que entrei. Em Lucas 22, versos 31 e 32, nós temos uma conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, que dá para classificar no mínimo como sinistra, para lá de estranha. Jesus diz assim: Simão, Simão. Aliás, por 7 vezes, você vai encontrar na Bíblia Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguida. Em todas as 7, quando você vai avaliar, nós temos uma crise. É um padrão. Eu creio que se Simão já tivesse essa revelação, se o Pedrão já soubesse disso, já teria gelado a espinha só de ouvir Simão, Simão. Ele já ia pensar: deu ruim. Jesus disse para ele: Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Qual o propósito de peneirar o trigo? Tirar a parte boa, separar a ruim, a palha e outras. Eu imagino Pedro, num momento, imagino a conversa, Jesus fazendo uma pausa dramática depois disso. Imagino Pedro do lado de cá, olhando para eles, irmão, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa, né, Jesus? Imagino um Jesus segurando um pouquinho mais o silêncio, talvez até dando uma assobiada. E Pedro lá de cá: Senhor, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa. E qual foi a resposta de Jesus? Na sequência, Jesus diz assim: mas eu roguei por ti. Esse eu roguei por ti não é para que você seja guardado da peneira. Jesus diz: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu esteja virando as costas para você. Eu roguei por ti. Você sabia que o livro de Hebreus diz que o ministério atual de Jesus é intercessão? Que como sacerdote ele vive para interceder por nós. Não é só Pedro que teve o privilégio de ter Jesus intercedendo por ele. Ele intercede por cada um de nós. E quando você estiver no meio da prova, entenda que ele não vem ali no fogo apenas para dizer: estou fiscalizando o comportamento de vocês na prova. Ele vem para fortalecer, ele vem para comunicar: eu não abandono vocês, eu não viro as costas, eu não desisto de vocês. Ele tem um compromisso conosco, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, ele não vai virar as costas. Aí ele diz: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, não vou permitir você passar por isso para que isso acabe com a sua fé. Pelo contrário, você vai não apenas sobreviver, Pedro, você vai sair dessa melhor do que entrou. Jesus, depois de dizer: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, diz: e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele diz: você vai sair um cara melhor, Pedro, e eu vou usar aquilo que vai acontecer em você, eu vou usar esse aperfeiçoamento para que você fortaleça outros. Ou seja, o lucro não vai ser só seu, vai ser de outros, vai ser do reino de Deus, o lucro vai ser meu, Pedro. Então, segura a onda. Eu e você precisamos carregar essa certeza. Amarras queimadas, nós não vamos sair piores, nós vamos sair melhores. Segundo benefício da aprovação, o verso 27 diz: quando eles saíram, não
havia neles cheiro de fumaça. Irmão, você não precisa estar no fogo para ter cheiro de fumaça, só está perto dele. O próprio rei com seus conselheiros, embora não chegaram perto o suficiente para a semelhança dos homens que os lançaram, morreram, apesar de estarem distantes, eles não estão tão longe porque estão vendo o que acontece na fornalha. O próprio imperador com seus conselheiros devia estar tudo defumado àquela altura. Quando a Bíblia fala de uma fornalha, acredita-se que era uma fornalha de fundição de metais. Mas ele mandou aquecê-la 7 vezes mais do que o costume. Não tem como aquela turma toda não estar defumada, mas os 3 que entraram saem sem cheiro de fumaça. O que isso me comunica? Que quando eu e você saímos da prova de fogo, nós não vamos sair tudo traumatizado. Tipo, não posso mais acender a chama do fogão, né, por causa do trauma da fornalha que eu enfrentei, tipo, o gato escaldado tem medo de água fria. Eu e você, não vamos também sair com amnésia. Nós vamos lembrar o que Deus fez, como Ele nos sustentou, como nós crescemos, mas não vai ter marcas. Não haverá um saldo negativo, não haverá cheiro de fumaça. Quem está entendendo, diga amém. Deus seja louvado. Eu preciso correr e vocês têm que me ouvir mais rápido. Terceiro e último benefício. Há uma exaltação depois da prova. Além de saírem com amarras queimadas, sem cheiro de fumaça, o verso mostra que além do rei Nabucodonosor exaltar o Deus Sadraque, Mesaque e Abdinego, baixar um decreto honrando ele e punindo toda a blasfêmia contra o Deus deles, o verso 30 diz que o rei os fez prosperar. Ele já tinha um cargo de muita distinção. Ele já tinha uma posição diferenciada na corte de um rei, que era o primeiro camarada à frente de um império mundial. Mas depois disso, eles prosperaram ainda mais. Há uma mensagem sendo comunicada para mim e para você. Depois da exaltação, depois da aprovação, sempre haverá uma exaltação. Há uma exaltação depois da prova. O Senhor sabe, como citamos 2 de Pedro 2,9, livrar da aprovação os piedosos. O mesmo Deus que permite, sabe, por um ponto final. Quando a Bíblia diz é por breve tempo, não significa que eu e você vão viver na fornalha a vida toda enquanto estamos aqui na terra e que isso só cessa quando entrarmos no céu. Mesmo aqui agora, ela tem prazo de validade. Embora muitas vezes o tamanho da prova depende da sua atitude. A nação de Israel passou 40 anos no deserto e o final do capítulo 3 de Hebreus nos mostra que eles saem reprovados. Jesus com 40 dias, não 40 anos, liquidou a fatura e sai aprovado. Quanto tempo dura a sua prova também vai depender da sua atitude e não de Deus, mas o propósito é que elas não sejam permanentes. Elas têm fim e ao final, Tiago capítulo 1 verso 12 fala de um bom desfecho. E diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Qual é o bom desfecho da prova? Em primeiro lugar, você a suportou com perseverança. Você não desanimou, não deixou de crer, não deixou, de usufruir a presença de Deus. Mas a Bíblia diz, depois de aprovado, e a ideia é que diante da prova, nós sejamos aprovados e não reprovados. A Bíblia diz, receberá a coroa da vida. Já desde a época do Império Grego, e essa afirmação é feita por Tiago já nos dias do Império Romano, mas o costume perpetuava. Desde os dias do Império Grego, quando começaram as disputas esportivas, um corredor era premiado com os chamados louros da vitória. Era uma coroa feita ali com vegetais, perecível, não durava muito. Mas ele está dizendo que a coroa que Deus tem para nós não é perecível. É a coroa da vida. Ou seja, eu e você precisamos pensar num desenho de exaltação que também não é só a vida terrena. Um dia eu estava falando de exaltação depois da prova e alguém me perguntou, e Estevão? Foi fiel, mas morreu, não experimentou nada de bom. Eu falei, nessa vida ele não teve exaltação, mas depois dela teve uma baita exaltação. O cara ficou me olhando com a cara de, o que você está falando? Eu falei, olha o capítulo 7. A Bíblia diz que Estevão, antes de ser apedrejado, e ele é o primeiro mártir da história da igreja. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você vai ver o Novo Testamento falando muito de Jesus assentado à direita de Deus. Esse é o único texto que menciona ele em pé.
E você precisa entender Jesus assentado pela lente cultural. Reis, governantes, pessoas que estavam em autoridade, quando vinham para as audiências públicas, ficavam sentados no trono. Isso era uma maneira de comunicar quem tinha autoridade. Quem vinha para a audiência seria julgado, ficava de pé. Em Êxodo 18, por exemplo, Jetro, sogro de Moisés, diz para ele: você fica sentado o dia inteiro e o povo passa o dia de pé. Eu, quando garoto, lia isso, pensava: Moisés é folgado, só ele quer ficar sentado. Não, era o cultural. Quem julgava e tinha autoridade sentado, quem não tinha ficava de pé. Você não vai ver o rei da audiência em pé, porque isso sustenta a posição de autoridade. Quando Estevão está dizendo: eu vejo o Filho do Homem em pé, meu amigo, nós precisamos pensar que tem uma mensagem sendo comunicada aqui. Para mim, vou te dizer com a minha leitura, Jesus está adiantando, abrindo os olhos, dando uma visão para Estevão antes que ele entre. Para um cara como você, que me honra até o fim, fiel até a morte, eu me levanto do trono para te receber com honra nesse lugar. Há uma exaltação depois da prova. Se não for nessa vida, tem algo melhor nos aguardando depois. Mas eu e você temos todos os motivos para suportarmos com perseverança a provação. Gente, a Bíblia falava de provação antes da pandemia. Nós vamos precisar dessas verdades depois. Porque muda o que a gente passa. Mas o fato é que nós vamos seguir enfrentando provações. O importante é que no final, eu e você saiamos aprovados e não reprovados. Então veio aqui hoje te dizer: não desanime, não importa o que você passa. Lembre de Jesus dizendo: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É o que permite você apagar a força do fogo, ainda que a fornalha esteja acesa. Lembre-se que depois de aprovado haverá recompensa. Nós temos recompensas imediatas, das amarras queimadas, a presença de Deus que desfrutamos, intervenções que Deus realiza, mas nós temos também recompensas eternas. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você orasse comigo. Meu Deus, Sua palavra foi comunicada e nós oramos que a gente possa sair daqui com mais do que um discurso. Que a gente possa sair daqui com mais do que motivação humana, natural, emocional. Eu oro por fortalecimento sobrenatural na vida dos meus irmãos e irmãs. Em especial aqueles, ó Deus, que têm de fato enfrentado um grande peso e uma grande pressão. Muitos chegaram a envergar debaixo desse peso e pressão. Mas eu oro que o Senhor os sustente, eu oro que o Senhor os fortaleça. Eu oro que a fé deles seja não apenas estimulada, ó Deus, mas sobrenaturalmente fortalecida nessa hora. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Oro por aqueles que nos acompanham nessa hora, por meio dessa transmissão ao vivo. Oro por aqueles que terão contato com essa palavra gravada e que no momento em que estão, ó Deus, participando e assistindo, eu oro que o Teu poder e a Tua graça também os envolva. Eu oro que haja sustento sobrenatural, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém.